Olá pessoal, nós somos alunos do curso de enfermagem do Unifagoc e hoje nós vamos falar um pouco sobre os distúrbios do sistema respiratório. Meu nome é Anderson. Meu nome é Caroline. Eu sou a Geisla. Meu nome é Clarice. Aguardem que agora nós vamos explicar para vocês um pouco sobre os distúrbios do sistema respiratório. Olá pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o distúrbio do sistema respiratório, que nada mais é do que uma condição médica, que afeta a capacidade do nosso sistema respiratório de realizar as suas funções básicas, como a respiração, a oxigenação do sangue e a remoção do dióxido de carbono, do nosso corpo. E eu vou falar para vocês também que alguns desses distúrbios, eles podem se desencadear. Contudo, esses distúrbios, gente, eles podem variar de leves a graves, podendo afetar diferentes partes do sistema respiratório, incluindo as vias aéreas superiores, que é composta pelo nosso nariz, garganta e laringe, ou as nossas vias aéreas inferiores, que se dá pela traqueia, os brônquios, os bronquíolos, e os próprios pulmões. Contudo, agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos, do distúrbio do sistema respiratório, que pode ser, dentre, são várias doenças, gente, vários distúrbios que são diagnosticados, Lembrando que, para falar assim, eu tenho um distúrbio, tô com pneumonia, não é simplesmente eu tô com pneumonia. Precisa ter uma comprovação médica, precisa ter um laudo médico para estar comprovando esse seu problema. Vamos dar uma recapitulada no nosso sistema respiratório, como a relação da função dele. Por que o nosso sistema respiratório tem como função a oxigenação do sangue e a remoção do dióxido de carbono do nosso corpo? Por quê? No processo de inspiração, a gente inspira oxigênio. A gente manda pra gente oxigênio. Oxigênio, Ótimo. A gente precisa desse. Só que lá dentro do nosso corpo, depois que o sangue ele passou pela circulação, pela grande circulação ou circulação sistêmica, ele passa a ser um sangue rico em dióxido de carbono, Um sangue venoso, um sangue mais pobre em oxigênio. Contudo, durante o processo de respiração, a gente consegue fazer a remoção desse dióxido de carbono do nosso corpo. Por quê? Esse sangue venoso, ele acaba chegando no nosso pulmão, Ele vai, toda a grande circulação, ele volta pelas veias cavas, Chega no nosso átrio superior direito, E depois no nosso ventrículo, contudo ele passa até chegar no nosso pulmão. Quando ele chega no pulmão, ele sofre o processo de hematose. Nessa hematose é onde ocorre esse processo de remoção do dióxido de carbono do nosso sangue. Contudo, esse sangue que era venoso, ele passa a ser um sangue arterial e volta de novo para poder fazer a grande circulação. Então, se a gente tem durante um trauma, durante um processo infeccioso, o comprometimento das nossas vias aéreas, seja ela superiores ou inferiores, a gente está comprometendo uma das funções básicas do nosso sistema respiratório. Contudo, a gente acaba desenvolvendo alguns desses distúrbios, como a pneumonia, bronquite, enfisema, fibrose pulmonar. Por quê? Muitas das vezes a gente vive em um ambiente altamente poluído, a gente vive expostos, até no trânsito mesmo, no nosso dia a dia. O processo em que a gente sai de casa para chegar até um ambiente de trabalho, a gente está lidando com aquela mobilidade urbana. A automobilidade urbana tem grande liberação de gases poluentes para a atmosfera. Então, o que acontece? A gente precisa estar fazendo esse processo de remoção desse dióxido de carbono. Então, se a gente está nesse ambiente, a gente está exposto num ambiente que está muito poluído, já é um fator que compromete, porque a gente não vai conseguir mandar para dentro muito oxigênio, porque ao invés de ter muito oxigênio no ar, está tendo muita poluição, muitos gases poluentes, como até mesmo
dióxido de carbono, a gente vê o excesso de combustão por meio dos veículos. Então, todos esses são fatores que comprometem, né, essa nossa inspiração de O2 para dentro e mandar para fora um processo de respiração esse dióxido de carbono. Essa é uma das funções básicas do nosso sistema respiratório, mas dentre essas existem outras funções também, viu? E mais à frente a gente vai falar para vocês. Lembrando que, né, essas doenças respiratórias, elas são aquelas que afetam, né, estruturas do nosso sistema respiratório. Afeta a nossa boca, nariz, laringe, faringe, né, a nossa traqueia, pulmão, né, sabendo que lá nos pulmões a gente tem, né, os brônquios, bronquíolos e os alvéolos, né, todas essas repartições, né, que formam o nosso pulmão. Nós podemos dizer que algumas dessas disfunções também do sistema respiratório, elas podem acontecer, assim, com pessoas que são mais vulneráveis com relação à sua idade, ao tabagismo, dentre outros fatores. E nesse momento em que nós vivemos, nós temos algumas principais doenças do sistema respiratório, né? Como rinite, sinusite, tivemos há uns tempos atrás a Covid-19, a bronquite está sempre aí, a tuberculose e a famosa DPOC, né? Contudo, a gente precisa estar sempre atentos, né, com os meios de prevenção e sabendo dos riscos que a gente adquire quando a gente tem o comprometimento de algumas dessas partes, né, que compõem o nosso trajeto do sistema respiratório. Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês quais são os distúrbios do sistema respiratório. Uma ressalva muito importante é que os distúrbios do sistema respiratório são doenças que podem afetar as estruturas do nosso sistema respiratório, causando inflamações, causando irritações nas nossas fossas nasais, na nossa laringe, né? Na nossa traqueia, de modo que possa trazer consequências e dificuldades do nosso cotidiano. Então, quando eu falo de distúrbios do sistema respiratório, eu pontuo ele em agudo e em crônico. Então, os distúrbios, né, as doenças do sistema respiratório, sendo elas agudas, são umas doenças que têm um curto prazo, tem uma duração de doença, da doença em um curto prazo e também uma duração de seu tratamento em um curto prazo. Quando eu falo dos distúrbios respiratórios, das doenças respiratórias crônicas, estou falando daquelas doenças que têm uma duração com período maior, né? Então, por exemplo, uma doença respiratória aguda, ela vai ter aí de 7 a 12 dias, 3 semanas, nunca passando de 3 meses. É um período curto. Quando eu falo do distúrbio respiratório, uma doença respiratória crônica, estou falando com um período maior. Então, é um período que vai além de 3 meses, né? Então, seu tratamento também é maior do que 3 meses. Dito isso, eu separei apenas 2 doenças de cada pontuações, né? 2 doenças respiratórias agudas e 2 doenças respiratórias crônicas para poder falar com vocês. Então, nós temos as doenças respiratórias na parte aguda, que são, por exemplo, eu trouxe aqui a rinite. A rinite é uma doença muito comum, né? Basicamente, quase toda a população tem ou conhece alguém que tem a rinite, causada aí por alergia, alteração do clima, o ambiente que a pessoa está, né? Seja um ambiente de poeira ou um ambiente extra, um ambiente fora, que seja fora, que eu falo, um ambiente aberto, tenha muita poluição. Então tem estados, cidades que tem muita poluição, pode causar também com essa alergia, né? E aí a rinite, ela causa muito desconforto, muita coriza, espirro, a pessoa fica muito congestionada, né? Então é uma dessas doenças. Uma outra doença que eu tô trazendo para vocês, também muito conhecida, é a asma. A asma, ela causa aí uma inflamação no interior do pulmão e causa muito inchaço, né? Reduz a passagem de ar, traz muita dificuldade para o paciente respirar, né? É uma doença que não é contagiosa, né, gente? Mas ela pode ser aí genética, pode ser por alergia,
pode ser por vários fatores externos também, tá? Então, a asma, ela é uma doença que ela não é contagiosa, como eu já disse, porém ela também não tem cura. Então, o paciente ele tem que ter um cuidado maior, né? É uma doença de longo prazo. Vim trazer para vocês também, da parte aguda, por exemplo, a gripe. A gripe, né, gente? Todo ano, mesma campanha da gripe, todo mundo pega gripe. Então, a gripe, ela tem ali um curto pequeno, né? Um período pequeno, tanto de duração da doença como de tratamento. Ela normalmente dura de 7 até 10 dias. E também trouxe a pneumonia. A pneumonia, há um detalhe importante, porque ela pode ser aguda e ela também pode ser crônica, né? Então, ela sendo aguda, ela tem um período aí pequeno, envolve ali, né, os alvéolos pulmonares, traz pode ser causada por vírus, por bactérias, traz muito desconforto ali na parte de respirar mesmo, na respiração do paciente. E é importante falar que essa doença, né, todas elas podem, né, não é comum que as pessoas contraiam. Então, não é comum que as pessoas contraiam essa doença apenas se a pessoa tiver um sistema imunológico deprimido, ou se apenas a pessoa for uma criança, ou se for um idoso. Todas as pessoas podem contrair essas doenças, tá? Então, as doenças respiratórias, elas muitas das vezes, né, se a pessoa não tiver um acompanhamento legal com o médico direitinho, elas podem ser confundidas, porque elas têm muitas das vezes os mesmos sintomas, né? São doenças que se intensificam, né, com a alteração do clima, com o ambiente que a pessoa está. Muitas das vezes tem os mesmos sintomas, que são os espirros, a coriza, né, congestão nasal. Então, elas podem sim ser muito confundidas umas com as outras. Então, é muito importante que a pessoa tenha aí, né, uma observação muito peculiar, muito cuidadosa, para que tenha um diagnóstico certinho, um diagnóstico correto e que possa fazer o tratamento adequado dessa doença. Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre as doenças, né? Sobre as complicações mais frequentes que acontecem no nosso sistema respiratório. Vou começar com a fibrose. A fibrose, ela ocorre quando o pulmão do indivíduo fica com cicatrizes ou fica endurecido. Ele perde a capacidade, né, dele de funcionamento perfeito. A capacidade dele é menor, né, do que a capacidade de um pulmão saudável. Essa doença acontece pela inalação de alguma substância que faz mal, de poeira, de mofo. Vou falar também sobre a gripe. Gripe mal curada pode vir a se tornar uma pneumonia, que a pneumonia pode ser bacteriana ou viral, que afeta os pulmões, né? Quando a gente tem uma gripe, a gente tem que ficar de olho para ser tratada corretamente. Tabagista também, pessoas que fumam pode comprometer o pulmão, né? Não imediatamente, mas daqui a alguns anos ela pode vir a desenvolver o câncer de pulmão, né? Que às vezes tem cura, tem tratamento, mas a capacidade do pulmão pode ser diminuída. Pessoas que trabalham também fazendo alguma atividade que envolve inalação de produtos, né, químicos, pessoas que trabalham perto de lugares que tem chaminés, que queimam alguma substância, algum material que faz mal para o corpo. Em alguns anos, né, a pessoa pode vir também a desenvolver alguma complicação no pulmão. Até mesmo pessoas que convivem com quem é fumante. Às vezes a gente não fuma, mas na nossa família, né, um tio, um parente é fumante, a gente tá ali quase todo dia ou todos os dias perto daquela pessoa que fuma, né? A gente também vai inalar aquela fumaça e às vezes até sem a gente querer, a gente vai, né, pode desenvolver uma doença pulmonar por conta daquela inalação. Pessoas obesas também, né, tem uma grande chance de desenvolver alguma disfunção respiratória
tem algumas pessoas que já não tem mais a função correta do pulmão por causa do acúmulo de gordura, né, que tem na região. Então, a respiração da pessoa fica bem limitada, a capacidade do pulmão dela fica limitado por conta daquele acúmulo de gordura. Tivemos aí também, né, a Covid-19, que também atingiu os nossos pulmões ficaram bem comprometidos, a capacidade dos nossos pulmões, foi uma infecção, né, respiratória. A Covid-19 também foi uma disfunção respiratória. E todos os anos, né, todos os dias temos também a gripe, que é a H1N1, que também que também acomete nossos pulmões. E se a gente não cuidar, podem vir a desenvolver outras doenças, né, como a pneumonia também. Temos também a tuberculose. A tuberculose é uma doença que afeta os pulmões. Ela é transmissível para outras pessoas e pode acometer também os outros órgãos, tá bom? Temos também, gente, a asma, que é uma doença crônica. Ela, juntamente com a rinite, é uma das doenças mais comuns hoje em dia, né, que a gente vê, que atinge adulto, crianças, idosos. Ela é uma doença que causa muito chiado, aperto no peito, obstrução, né, das narinas. E essa doença está sim relacionada ao pulmão, né? Tem muitas pessoas que acham que não, que acham que somente está relacionada à face, né? Que tem a inflamação, mas não, ela está relacionada ao pulmão. Ela é uma das doenças mais comuns que dá até em bebês, né? Não que todas não dê, mas essa é a mais comum que todo mundo vê. E o tratamento para elas pode ser bombinha, antialérgicos. Temos também a apneia do sono. Essa doença é uma doença grave, que muitas das vezes a gente está tranquilo no nosso sono, dormindo, e a gente acorda com falta de ar. Essa doença ela é capaz de nos acordar. A falta de ar que causa, ela também interrompe, né, a nossa respiração normal. Ela é capaz de fazer faltar oxigênio no sangue e aumentar a quantidade de dióxido de carbono. Ela também pode causar cansaço, fadiga, porque a pessoa não dormiu bem. E isso acontece não só uma vez no nosso sono, acontece repetidamente. Tem várias pessoas que têm que dormir até com máscaras, né, de oxigênio, umidificador no quarto. Temos a enfisema pulmonar também, que ela leva à perca de elasticidade dos pulmões e à destruição dos alvéolos. Essa doença é conhecida também como doença obstrutiva pulmonar. E, como eu já falei, né, no começo do vídeo, temos a H1N1, que é uma doença muito frequente, tem vacina delas, então se vacinem, bebam bastante vitamina C, porque essa doença ela pode ser bem perigosa. Às vezes a pessoa pensa, não, é só uma gripe. Só uma gripinha, não é só uma gripinha. A H1N1 é uma doença muito grave que pode levar a complicações no sistema respiratório e também de H1N1 pode virar uma pneumonia, né? Então se cuidem. E claro que essas complicações dependem de pessoa para pessoa, de como está o sistema imunológico dela. Às vezes eu vou ter uma gripe e em mim vai ter um resultado, às vezes eu vou ter algum tipo, né, de complicação pulmonar e em mim vai dar um resultado e uma pessoa vai dar outro. Isso depende de como está o sistema imunológico, de como está a saúde, o pulmão da pessoa. Essas complicações variam muito de pessoa para pessoa. Vou falar agora um pouco sobre fatores de risco. Como fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de doenças e sistemas respiratórios temos tabagismo, poluição do ar, exposições ocupacional, infecções, alergias, genéticas, estilo de vida, idade e condições ambientais. O sistema respiratório é influenciado por diversos fatores, incluindo genética, exposições de poluentes ambientais, estilo de vida, como tabagismo e atividade física. Saúde geral condições médicas que existem, como alergia, doenças pulmonares ou cardiovasculares. Além disso, a qualidade do ar que respiramos e a exposições a agentes
patogênicos também desempenham um papel importante na saúde respiratória. Agora eu vou falar um pouco sobre vários fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de doenças do sistema respiratório. O tabagismo. O tabagismo é uma das principais causas de doenças respiratórias, como câncer de pulmão, doenças pulmonar obstruídas crônicas, dispneia, bronquite crônicas e outros problemas respiratórios. Agora eu vou falar um pouco sobre poluição do ar. O que é poluição do ar? A exposição a poluentes atmosféricas como gases tóxicos, materiais particulares e substâncias químicas pode causar irritação de vias respiratórias e contribuir o desenvolvimento, de doenças respiratórias como asma, bronquite, infecções respiratórias. Exposição ocupacional são algumas profissões que envolvem a exposição de substâncias químicas. Por exemplo, poeira, fumaça ou vapores que pode ser prejudicado o pulmão. Trabalhadores em certas indústrias como mineração, construção, agrícola ou manufatura estão em risco aumentado de desenvolver a doenças respiratórias. As infecções virais, bacterianas ou fúngicas podem afetar o sistema respiratório, causadas uma variedade de doenças, incluindo resfriados, gripes, pneumonia, bronquite e tuberculose. Alergias respiratórias, também como a rinite, asma, podem ser desencadeadas por exposições alérgicos como pólen, ácaros, pelos de animais e mofo. Alguns distúrbios respiratórios, como fibrose císticas e síndrome como imunodeficiência adquirida, tem um componente genética que aumenta o risco de desenvolvimento dessas doenças. Fatores como falta de exercício físico, má alimentação e disposição ao estresse, isso também pode afetar a saúde do sistema respiratório, tomando mais suscetíveis à doença. O envelhecimento natural do corpo pode levar a mudanças do sistema respiratório, tomando mais suscetível a doenças respiratórias como efizema e pneumonia. Condições climáticas extremas como o ar seco, frio intenso ou altos níveis de umidade, pode irritar também as vias respiratórias e desencadear o sistema respiratório em pessoas suscetíveis, pessoas assim mais sensíveis. Esses são os principais fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de doenças do sistema respiratório.